A carta do apóstolo São Tiago, no capítulo 5, versículo 17, nós podemos ler o seguinte: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, fazendo o quê, meus irmãos? Orando, diga orando. Isso, orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que converte um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Amém, meus irmãos? Veja que o Espírito Santo dá essas palavras aqui para o apóstolo São Tiago, para nos mostrar que nós devemos orar, insistir na oração, intercedendo por aqueles que estão se desviando da verdade. Essa expressão, se desviar da verdade, ela pode ser entendida de várias formas. Por exemplo, obviamente que o apóstolo Tiago está falando aqui daquele que está na igreja, porque ele diz, se algum dentre vós, ele está falando daqueles irmãos que de repente se desviam da verdade e começam a pecar. Um cristão, quando ele começa a pecar, a cometer pecados, então ele está se desviando da verdade. E a consequência vai ser a morte. Muitas vezes a morte prematura. A morte prematura. O juízo, a consequência vai vir sobre esse cristão. Os irmãos lembram lá de Ananias e Safira? Eles se desviaram da verdade. Cremos nós que eles eram cristãos, estavam ali na igreja, fizeram um compromisso com o Espírito Santo e depois mentiram para o Espírito Santo, provavelmente pensando que estavam mentindo para Pedro, mas estavam mentindo para o Espírito Santo. E imediatamente a morte veio sobre eles. Ananias e Safira. Mas cremos nós que aquilo foi um juízo de Deus sobre eles. Mas existem aqueles também que se desviam da verdade da seguinte forma: eles estão muito próximos da verdade. Por exemplo, os nossos familiares que ainda não se converteram, eles estão muito próximos da verdade, porque nós que somos de Jesus, a verdade está em nós, o Senhor Jesus está em nós. Então, quando eles não querem se converter, entregar a vida para Jesus, então eles estão o quê? Se desviando da verdade. A verdade está aqui, ao invés deles se unirem com a verdade, eles se desviam, eles não querem a verdade. Desviar da verdade é não querer um compromisso com a verdade. Eles não querem se render ao senhorio do Senhor Jesus. Então, em todos os casos, aquele que se desvia da verdade é um pecador. E há uma multidão de pecados sobre a vida desta pessoa que precisa ser coberta. Agora, o interessante é que ele diz aqui, aquele que converteu um pecador do erro do seu caminho. Meus irmãos,
É possível converter um pecador do erro do seu caminho? A resposta é sim. A resposta é sim. E aqui está dito que se alguém converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Aí talvez algum irmão diz assim: mas quem sou eu para converter um pecador do seu mau caminho, do erro do seu caminho, cobrir multidão de pecados e salvar da morte a alma dele, de um pecador? Ora, é por isso que ele disse aqui: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Nós ouvimos falar muito, já lemos no Velho Testamento a respeito do profeta Elias, que foi um homem de Deus, um grande homem de Deus, fez coisas extraordinárias no Reino do Norte, em Israel. Porém, aqui nos é dito que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, ele era um homem sujeito aos mesmos sentimentos, aos mesmos sofrimentos. O que nós passamos, Elias passava também. Nós podemos, às vezes, ficar ansiosos? Sim, podemos. Tanto é que está escrito na carta do apóstolo Pedro: lançando sobre ele a vossa ansiedade. Elias também ficava ansioso. Nós podemos sentir medo, sentimos, Elias também. Elias sentia desgosto, sim. Ele estava sujeito a se desanimar, a se enfraquecer, sim. Ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, o profeta Elias. Mas ele orou para que não chovesse. Elias orou para que não chovesse. Senhor, não deixa vir chuva sobre a terra de Israel, porque na época Acabe e Jezabel estavam liderando uma grande rebelião contra Deus. E por isso Elias orou para que não chovesse, para que o povo sofresse um castigo, para que preparasse o caminho para aquele desafio lá do Monte Carmelo, entre Elias e os profetas de Baal. Havia 450 profetas de Baal, mais 400 outros profetas falsos lá em Israel, levando o povo para a rebelião. E 3 anos e meio depois do desafio do Monte Carmelo, o que aconteceu? Elias orou novamente e veio chuva sobre a terra de Israel. Orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. Amém, meus irmãos? Amém. Então aqui está claro. O Senhor Jesus está nos mostrando aqui, o Espírito Santo, através do apóstolo Tiago, ele está nos mostrando o que nós devemos fazer. Amém? O que nós devemos fazer? Orar pelo pecador. Orar por aquele que se desvia da verdade. Nós não estamos nos desviando da verdade. Nós estamos nos unindo em comunhão com o Senhor Jesus. Por exemplo, nessa manhã, mas muitos de nossos familiares, principalmente nossos familiares, eles estão se desviando da verdade. Por isso permanecem no pecado, e há uma multidão de pecados para ser coberta, e é preciso salvar da morte a alma deles. Meus irmãos, se nós não oramos nem pelos nossos familiares, nós vamos orar por quem? Pelos irmãos da igreja? Nós vamos orar pelos nossos amigos? Nós vamos orar pelos nossos vizinhos? Por mais quem que nós vamos interceder e orar? Então, primeiramente, nós devemos orar pela nossa família, depois orar pelos outros também, os irmãos da igreja, os vizinhos. Amém? Amém.
Por isso, nós vamos estar aqui essa semana, todo dia, fazendo esta corrente de mãos dadas. E é o que nós vamos fazer daqui a pouco, vamos interceder pelos nossos parentes, os nossos familiares, aqueles que precisam se converterem. Amém, Jesus? Amém. Você ouviu uma palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.